Sejam muito bem-vindos, Nação Bankless, para mais um giro de notícias. Eu sou o Gaf, comigo o João Kryptonita. E essa semana foi uma semana até que mais ou menos em cripto, né, João? Fala aí. Pois é, cara. Parece que o final de ano tá chegando e até as cripto estão dando uma segurada aí na brincadeira, né, cara? Não estamos vendo tantas fortes emoções. Apesar de, como sempre, termos notícias positivas, notícias negativas e muito acontecendo no ecossistema, né, cara? A gente teve, inclusive, gente famosa lançando NFT, né, Guelph? Teve Exatamente, bastante coisa, né, Guelph? celebridade, né, lançando NFT. Exatamente, exatamente. Vamos falar de preço hoje também no começo aqui? Vamos falar de preço Podemos então. esquecer, né, cara? Como é que saiu o Bitcoin essa semana aí? Diga pra mim. Boa, Bitcoin essa semana estava ali na casa dos 16.800 dólares. A gente vê que está nessa casa dos 16 mil há uns 5 ou 6 episódios, né, Guelph? A gente sempre fala, tá aí nos 15. Até que, na verdade, deu uma subidinha. A gente sempre fala dos 15, deu uma subidinha nessa última semana para os 16 ali. Mas no fim das contas ainda estamos no mesmo patamar ali, 14, 16, sem muitas grandes mudanças. Na semana a gente tem uma leve queda ali de 2% no Bitcoin. Mas nada fora do normal, né? Para quem está acostumado com volatilidade acima de 10%, nem sofre com menos de 5, 8, até mesmo 10%. E o Ethereum, como é que nós estamos no Ethereum, Guelph? Ether, tá caindo, bicho. Aí. Tá caindo, né, cara? Então, na semana até deu uma subidinha, né, depois que a gente viu uma notícia sobre a taxa de inflação. Mas no dia que a gente está gravando esse episódio, na sexta-feira, dia 16, ele deu uma caidinha, perdeu a casa dos 1.200 dólares, tá fechando aí na semana nos 1.195 dólares, caindo 6% na semana. Mas no fim do dia, igual eu mencionei, estamos ali naquele zigue-zague, naquele crab market, subir um pouquinho, desce um pouquinho, 1.200 dólares para mim assim, se nós estamos na casa dos 1.200 dólares, nós estamos numa casa interessante para mim. Boa. Mas lógico, nível pessoal. O que eu achei, eu trouxe aqui que eu achei meio bullish também. Esse site que sempre volta no meu radar, que é o CryptoFees. O tanto de revenue, tanto de receita que os projetos, blockchains, protocolos estão recebendo. E se a gente olhar ali, Ethereum está em primeiro, com uma média de quase 3 milhões em receita na semana, seguido por Uniswap, com quase 835 mil dólares de receita na semana, Binance Chain, Bitcoin e logo em seguida GMX. E aí segue Aave, Curve, SushiSwap, ou seja, quase todos os protocolos ali no topo da lista são da blockchain do Ethereum, mas o Ethereum ainda continua ali o primeiro em gerar mais receita. E aí eu fico pensando, olhando, falando assim, cara, tem protocolo aqui que tá, por exemplo, a Uniswap tá gerando mais receita que uma blockchain inteira, como a Binance, ou então que a Bitcoin na semana, né? Quase o dobro de receita gerada na Uniswap comparando com a blockchain inteira da Binance. Então, é algo para considerar aí, porque as pessoas não sabem. Eu não sei se sabem, né? Mas o que blockchain vende? Qual é o produto de blockchain, Curi? O que blockchain vende? Qual que é o produto que tem dentro da blockchain? Essa eu já sei, Gaf. Essa eu lembro de você falando. Espaço em blocos. Exatamente. Blockchain vende bloco, espaço no bloco. Então, isso aqui é uma boa métrica para a gente considerar. Eu trouxe também aqui, Curi, o Total Value Locked nas Layer 2. As camadas 2, tanto do ecossistema do Ethereum como outro ecossistema, estão florando, mas aqui a gente consegue ver que Arbitrum, né, só para tirar aquela dúvida que a gente gravou no Subindo de Nível, Arbitrum está em primeiro, com 52% de todo o market share das L2, seguido por Optimism. Então a Arbitrum ali está com mais de 2 bilhões de dólares travado dentro do ecossistema, e isso é muito significante. A gente está vendo a ascensão das Layer 2, e esse site aqui mostra todas as Layer 2, ó, são 26 diferentes Layer 2, a gente só escuta falar em algumas, mas com certeza a gente vai escutar falar das outras também. A Loopring já está aí faz bastante tempo no mercado, a DYDX ainda está dentro do ecossistema da Starknet, a Immutable X, inclusive a Immutable X, ela foi a que mais teve atividade nessa semana, mais movimentação ali dentro aqui, ó. Teve uma diferença, quase 400% de atividade de dentro. E a Immutable X é uma blockchain. Caraca! É.
E a Immutable X é Muita coisa. uma blockchain que foi feita para jogos em blockchain, para você mintar NFT lá, você consegue mintar de graça. Então, eu acho que falta ainda é mais o marketing e melhorias na UI e UX, assim, a experiência do usuário. Quem tá dentro de cripto já conhece esses protocolos, mas eu acho que eles ainda estão trabalhando nessa fase de divulgação. A Immutable X é fantástico, cara, para fazer o onboard de novos usuários. Você não paga nada para mintar um NFT, jogos, sabe, aqueles jogos de play to earn, é muito suitable, né, para entrar dentro da Immutable X. Então a gente vai ver uma ascensão aí das Layer 2 nesse próximo ano. Eu acho que eu tô bem bullish aí com 2023, com as Layer 2, principalmente do ecossistema do Ethereum. Boa, eu acho que esse ponto que você levantou é muito importante, Gaf, porque existe um debate muito grande, até que esse debate vem ficando mais tranquilo nesses últimos tempos com relação a blockchains fazendo marketing, né? Eu acompanho bastante esse debate, principalmente com relação a blockchain Algorand, que é uma blockchain que eu gosto bastante no meu nível pessoal aqui. E por muito tempo, a comunidade mesmo da Algorand criticou muito, porque eles não faziam marketing, não faziam anúncio, não estavam em nenhum lugar. E aí eles tiveram um shift dentro da Foundation, da Algorand Foundation, acho que um pouco mais de um ano atrás, e começaram a ter uma pegada muito mais agressiva de marketing. E, consequentemente, fechar muito mais parceria com players importantes. A gente foi fechando parceria com a FIFA, etc. Então, e eu estou falando isso tudo por quê? Porque é importante blockchain fazer marketing, é importante as foundations fazer. Blockchain não tem como fazer marketing, né? Mas as foundations por trás fazerem marketing, etc. E a gente realmente fomentar esse ecossistema, porque, querendo ou não, pô, a Arbitrum, para quem está imerso no ecossistema, vai acabar ouvindo uma hora ou outra Arbitrum, Optimism, etc. Mas para quem não desceu o rabbit hole ainda, é muito difícil. Então, a gente precisa ter fomento a isso. A gente não pode esperar os usuários chegarem até a Arbitrum, etc. A gente precisa levar isso para eles, né? Mas eu concordo com você. 2023 também, acredito que vamos ver muito mais ascensão do que a gente teve em 2022 ainda, nas Layer 2. Exatamente. Inclusive, eu trouxe aqui um tweet do Michael mostrando ali não sei se vai mostrar agora. Isso, ele está mostrando aqui o all-time high em daily transactions, em transações diárias dentro do ecossistema da Optimism. Em pleno bear market ainda está subindo e tá tipo, em direção crescente. Isso é bullish, porque estamos num bear market, né, Corey? A gente não pode esquecer disso, que a gente está num bear market e as pessoas que estão dentro do ecossistema acredito que já são as antigas, a gente está fazendo pouco onboard, poucas pessoas que nunca escutaram de cripto estão entrando, mas estão entrando. A gente está vendo a movimentação, principalmente na blockchain da Optimism. Achei bem interessante esse gráfico aqui. Boa. Seguindo aqui nossas notícias aqui, achei interessante essa notícia aqui. A PayPal fez uma parceria com a MetaMask, né? MetaMask Mobile. Então, se você tem uma conta, por exemplo, na PayPal, você vai conseguir mandar dinheiro para sua MetaMask direto. E eu acho que isso vai ser introduzido primeiro nos Estados Unidos e mais para frente no resto do mundo. Mas hoje, para você comprar cripto, por exemplo, você precisa de uma corretora. Esse modelo aqui seria uma forma de você evitar a corretora. Você tem forma de fazer isso hoje, né Curo? Acho que tem MoonPay, tem até a LoopPay, que a gente já falou aqui, tem a Wire Transfer. O que acontece é que Tem até a esses própria serviços Ramp. não são tão populares e eles acabam sendo um pouco mais caros, né? Tipo, sei lá, 1%, 2% ali que eles precisam cobrar da transação. E aí, quando você quer usar, por exemplo, seu cartão de crédito para comprar cripto direto na MetaMask, é possível, só que você vai pagar bastante em taxa que fica inviável. E eu acredito que essa parceria entre a PayPal e a MetaMask vai facilitar muito isso daí, porque a PayPal tem sei lá, 300 milhões de clientes e com certeza eles vão facilitar ao máximo, ter taxa bem barata ali para você comprar ou mandar dinheiro direto para sua MetaMask. É interessante, legal ver essas empresas de pagamentos fazendo parcerias, principalmente com carteiras, né, tipo a MetaMask. Eu gosto de ver isso aí. Sim, total. Então, eu concordo com você, eu acho a parceria super interessante, eu acho bem animador, inclusive. Eu só me recordo que recentemente, eu não lembro quando, a data específica, a gente trouxe aqui notícias não tão positivas do PayPal, alguma coisa sobre cobrança, eu não me recordo ao certo, eu não sou uma pessoa que utiliza tanto PayPal, não é tão famoso aqui no Brasil,
apesar de ser conhecido, não é tão famoso, vamos dizer assim. Mas eu só tenho que. Eu vou refletir sobre isso, vou ver se eu encontro essas notícias, depois eu até trago, quem sabe, no próximo Subindo de Nível, no próximo Giro de Notícias, no próximo episódio que a gente gravar, vamos dizer assim, para lembrar o que que é, cara, porque. Não sei não, eu tenho um pezinho atrás com relação a IP tracking no PayPal, e aí, consequentemente, a gente está vendo bastante notícia nesses últimos tempos sobre provedores de RPC na MetaMask também fazendo esse IP tracking. Mas, fora isso, cara, eu fico bem animado e espero que mais parcerias assim aconteçam em 2023. A gente viu recentemente o MetaMask também fechando parceria, não sei se foi MetaMask, mas algumas parcerias com a Apple Pay. Eu lembro que a Circle fez uma parceria com a Apple Pay. Então, tomara que em 2023 vejamos muito mais isso, de forma que a gente consiga utilizar cripto para muito além de manter a nossa wallet, né, cara? Como utilizar como meio de pagamento, comprar o que a gente quiser, pagar as coisas, até mesmo transferir de forma muito mais fácil, até mesmo, quem sabe, em telefones. Concordo 100%, Curi. Boa, seguindo então aqui nosso giro de notícias, essa daqui é relacionada ao EIP 4844, se eu não estou enganado. Deixa ela abrir aqui. É isso mesmo, é exatamente. Danksharding, né? Isso, Como é EIP que fala em inglês, Guelph? 4844, Danksharding. Ele vai ser incluso no Ethereum, ainda estava sendo discutido, mas a comunidade concordou e ele vai ser realmente incluso. E dentro desse EIP 4844 tá ali a proposta de fazer o saque do Beacon Chain. Então, seguindo aqui a thread do Liam, que ele é o cofundador da Ethereum Global, ele trabalha na Optimism Labs, ele tá dizendo aqui que é provável que aconteça por volta de março de 2023. Então, passando esse Proto Danksharding, quer dizer, vai facilitar, vai diminuir as taxas das camadas 2, né? Da Optima, acabamos de falar aqui da Optimism e da Arbitrum. As taxas tendem a ficar mais baratas e eles querem também implementar a withdraw, que é a retirada, o saque da Beacon Chain. O saque, isso. Então eu tô um pouco bullish aqui com isso daqui também, e eu acho que no final da thread ele diz que ele tá tão contente com essa notícia, que foi realmente escolhido para fazer a implementação, que vai seguir o modelo de negócio do Ethereum, o modelo pensado lá atrás, que é o roadmap do Rollup Centric, né? O Ethereum vai ser a camada base de Settlement Layer, vai ser a camada onde vai ser só negociadas as transações, vai ser só validadas as transações, e toda a movimentação, DeFi, NFTs, tudo vai acontecer nas Layer 2. Então, esse é o propósito do Ethereum. É por isso que o gas, né, vou até voltar a esse assunto, o gas do Ethereum sempre fica caro quando tem muita movimentação, porque os blocos são menores. Os blocos são menores justamente para facilitar que qualquer pessoa em casa consiga rodar um node com qualquer hardware, com qualquer computador. Não precisa ter um hardware especializado, para rodar um node do Ethereum. Então isso é bem importante né, e hoje é a blockchain que tem mais mais segura, eu diria, que tem mais valor econômico voltado para a segurança, comparado com qualquer outra blockchain. Que venha março de 2023, que então, venha Guelph. março de 2023, é isso mesmo. Bom, Curi, quer falar um pouquinho sobre o SBF, mais um pouquinho, uma coisa que ele fez essa semana aí? Claro. Claro, cara, assim, é muita coisa, né, velho? Nem sei onde que a gente parou mais. A saga sempre continua, sempre tem mais uma historinha, mas desculpa, eu te A interrompi, gente cara. falou sobre isso daqui, que ele tava financiando secretamente o The Block. Não falando. Essa aí a gente não falou. Acho que a última coisa que a gente falou foi que ele foi preso. Então tem essa e tem mais uma coisa pra falar também que eu acho legal de mencionar. Mas, cara, sobre isso, sobre o The Block, cara, eu fiquei muito surpreso, viu, cara? Eu fiquei muito surpreso e eu não sei se você chegou a ver, mas salvo o melhor juízo, eu vi um tweet do AC, atual ACO, né, que na época era o CEO da The Block, e ele falou, e ele tweetou uma coisa mais ou menos assim, eu até posso conferir isso depois para ver se eu não estou falando completamente besteira, mas era alguém muito influente no The Block que falou, cara, eu vou traduzir para português, tradução livre aqui, né? Estou me sentindo muito traído. Nunca me senti tão traído assim na minha vida. As coisas, as coisas não parecem boas, mas no final vai fazer sentido. Alguma coisa assim, meio cheio, meio macabro. Não sei a tradução direito, mas SBF estava financiando The Block. Depois que isso vazou para a mídia, o CEO
resignou do cargo dele, né, por razões óbvias. E aí a gente vê, né, e aí a gente tem que dar mais valor a fontes de informação independente, como por exemplo o Bancroft Brasil, né, Guelph? Que aqui a gente não tem papas na língua, aqui a gente fala mesmo, não quer saber, xinga um lado, xinga um outro, se xinga, porque no fim do dia a gente sabe que a nossa missão é só uma, né, Guelph? É Exatamente. espalhar essa missão bem, que os nossos valores bem para o mundo inteiro, trazer mais pessoas para esse ecossistema, que é um ecossistema que pode já estar mudando a vida de muita gente. Exatamente. E o Sam secretamente estava financiando alguns outlets de mídia. A gente descobriu agora recente que foi o The Block, mas a gente sabe também que ele deu dinheiro pro New York Times, por exemplo. Então, eu acho que na cabeça dele, assim, tipo, ele pensou, eu vou comprar todos esses políticos, vou dar dinheiro para todo mundo, vou comprar vou dar dinheiro pro pessoal da mídia, porque isso evitaria que eu fosse preso ou destruísse a minha reputação. E aí, antes dele ser preso no Bahamas, a gente vai falar isso já já, ele começou a dar entrevista, né, nos principais jornais americanos, começou a dar entrevista no New York Uhum, Times, tentando ali, uhum. o pessoal do Twitter tá especulando que ele tava jogando um jogo xadrez ali com a mídia, para tentar limpar a barra O Gel, dele. sabe o que mais me dói é pensar que muitas vezes, ou todas as vezes, nem sei, a grande parte ou a maioria dessa grana que ele estava dando tanto para políticos, quanto para campanhas políticas, quanto para esses jornais que você acabou de mencionar, muitas vezes eram grana de cliente. Então, me dói muito pensar nisso, cara. O cara ainda fica pagando de coitadinho aí para todo mundo. Então, é complicado, cara. Exatamente. Boa, deixa eu avançar aqui então. Esse aqui é um tweet que mostra as transações Arbitrum mais a Optimism juntos. Eles estão muito próximos de flipar as transações na camada 1. Mais uma vez, as pessoas estão adotando a camada 2, estão chamando de home, né? Chamando de casa ali. A gente ainda tinha a gente tem muita gente ainda que usa a camada 1 somente, porque tem receio que vai dar algum problema na camada 2, mas aqui a gente está vendo que a adoção na camada 2 não para de crescer. Então, bem interessante esse gráfico, onde o cara pegou tanto o Arbitrum, o Optimus combinou e falou, opa, já está quase passando as transações na Layer 1. Então, futuramente, as transações na Layer 1 vão ser só de baleias e blockchains. Essa é a ideia. Usuário comum como eu e você, assim, vai ser pouco provável que a gente vai usar a Layer 1. Você ainda usa a Layer 1? Eu uso muito pouco hoje em dia a Layer 1, cara. Muito pouco. Cara, muito pouco. Eu tô usando recentemente assim mais a mainnet para comprar NFT. Fora isso, quase tudo que eu tô fazendo envolve ou rede de segunda camada ou sidechain, mas muito, muito pouco, cara. Muito pouco mesmo. Pagar lá 5, 10 dólares de transação pra mintar o NFT, isso aí é doído, viu? Vamos lá. Tem hora que a taxa tá ficando mais cara que o próprio NFT. Aí me dá uma doída no coração, meu. Vamos lá. Cara, eu peguei esse outro tweet do Sassal. Inclusive, eu acho que ele vai vir pro podcast aí, Curi. Tô conversando, hein? Conversando. Será? 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 Olha Conversando. só. Ah, inclusive, para quem perdeu, galera, vamos fazer esse reminder aqui. Volta em alguns episódios aí do podcast, cara. Volta em alguns episódios que você vai encontrar uma surpresa muito, muito legal. O crossover mais esperado de 2022 saiu já, tá aqui no canal. Então, se você não viu, veja, e veja até o final, porque no final a gente tem uma surpresinha muito, mas muito legal lá, que com certeza vale ali o seu tempo, né, Guelph? Eu vou mostrar aqui, dar o spoiler pra galera. Tá no tweet da Bankless também. Tem aqui o cortezinho aqui do videozinho na surpresa que o Curi tá falando. Volta lá e assista, ou vai no tweet aqui e veja. Mas é legal, boa lembrança. Bom, o FAC Compliant Blocks alcançaram 80% e agora está trending down. Bom, saiu até um report tempos atrás pelo Nax, né? Nosso amigo Nax. Ele gosta bastante de BTC. Mas basicamente, o que está acontecendo? É um pouco complicado até explicar, mas as pessoas estavam achando que a blockchain do Ethereum estava sendo censurada. Na verdade, é um software que o pessoal estava usando para extrair MEV,
que é um outro termo mais técnico, a gente vai explicar futuramente. Basicamente, essa empresa Flashbots desenvolveu esse software para extrair, para fazer essas transações de MEV acontecerem. Então, você que é um validador, você poderia usar esse software para ganhar um pouquinho a mais de recompensa. E as pessoas estavam usando esse software da Flashbots. O problema é que eles são situados nos Estados Unidos, e aí eles têm que cumprir, eles são uma empresa, certo? Então eles têm que cumprir com as ordens da OFAC. Então todas as transações que estavam vindo do Tornado Cash, eles não estavam validando. Ou seja, só uma questão, uma explicação mais rápida. Se você fizesse uma transação no Tornado Cash, a sua transação ia demorar muito mais tempo para ser validada do que uma transação comum, justamente por conta que 80% de todas as transações não estavam sendo validadas, as transações do Tornado Cash, 80% não estavam sendo validadas corretamente. Ou seja, 80% das transações estavam sendo censuradas, desculpa, por esse software. Mas, ainda assim, Curi, mesmo sendo censurado, mesmo assim, uma transação demora 12 segundos para acontecer na rede do Ethereum, uma transação comum, certo? A transação do Tornado Cash, a gente usar esse ratio de 80-20, estava demorando em média 1 minuto para acontecer, uma transação do Tornado Cash. Ainda assim, é 10 vezes mais rápido que uma transação do Bitcoin. E o que aconteceu? A Flashbots, ela abriu open source esse código deles. Então, a ideia dos caras não é tipo, eu quero fazer e quero que todo mundo use o meu software. Não, eles fizeram justamente para as pessoas clonarem e criarem outro software que não fizessem não cumprissem com essa ordem da OFAC, não censurasse os blocos. E aí as pessoas começaram a construir esses novos softwares. Inclusive o Justin Drake da Ultrasound Money vai fazer a versão da Ultrasound Money, onde vai ser o mesmo software, você vai ganhar o mesmo dinheiro e não vai censurar transação nenhuma. E aí a gente viu de 80% agora caindo para 65%. Então isso é mais blocos não censurados sendo validados do que os blocos censurados que usam essa tecnologia da Flashbots. Eu tentei explicar, mas é algo mais complicado, mas eu achei interessantíssimo que foi só, tipo, curto prazo. Isso aqui só animou os maxis, né, contra, o Ethereum tá sendo censurado, mas agora a gente tá vendo que tá trending down, tá caindo esses blocos sendo censurados. E é só blocos também do Tornado Cash, não é mais de outro protocolo. Então quer dizer que eu não preciso me preocupar, né? Ethereum não está sendo censurado não, né, Guelph? Não, Porque o jamais. tanto de notícia que eu vi no Twitter, no Instagram, em rede social, falando que, olha lá, primeiro foi o merge, a decisão centralizada ali do Vitalik, depois do merge, Proof of Stake. Proof of Stake é centralizado pra caramba. E agora o FAQ ali centralizando, o restinho que estava centralizado agora já era. Então não tem nada disso, né, Guelph? É isso mesmo que eu entendi? Exatamente, não tem nada disso. Na verdade, você não precisa usar essa tecnologia da Flashbots. Só que se você pegar um cara que faz a validação da rede, ele ganha 4%, com essa tecnologia ele vai ganhar 7%. Beleza, ele vai. Só que a maioria das pessoas, incluindo o Vitalik, né, a maioria dos home staking, incluindo o Vitalik, que é um grande staking na rede, não censura nenhuma transação, nenhum bloco é censurado com os validadores deles. Então, a gente está vendo novas tecnologias sendo clonadas da Flashbots que não censuram nenhum bloco. A tendência é que esse número de blocos, né, sendo censurados caia para, sei lá, 20% e até para 0%, dependendo. Porque você está ganhando mesmo tanto, mas não está censurando nenhum bloco. E é o que a gente precisa do Ethereum, que é 100%. O Ethereum tem que ser uma blockchain resistente à Terceira Guerra Mundial. É isso. Boa, é isso, boa. É isso. Vou pegar esse tweet aqui agora do Ryan. Você viu que a senadora Warren, Elizabeth Warren, dos Estados Unidos, é uma senadora republicana, democrata de Massachusetts, ela é bem contra bancos. Ela implementou uma proposta de lei, né, que deixaria os validadores como prestadores de serviços, baniria a privacidade financeira, basicamente deixaria os Estados Unidos como uma outra China da vida aí. Você chegou a ver essa proposta de lei? O que você acha disso, cara?
Cara, eu não cheguei a ler a proposta, cheguei a ver alguns takes e notícias sobre isso, mas eu acho que é aquilo que a gente já comentou no episódio que a gente fez com o Vitor e com o Evan sobre o PL 440 aqui do Brasil, né, cara? A gente tem pessoas criando leis que não fazem ideia do que é cripto, do que é blockchain. E a gente tem pessoas criando lei que têm medo de cripto. Então a gente sabe que essa tendência de tentar impedir os cidadãos, as pessoas de terem liberdade, de terem privacidade, é algo que no fim do dia não tem como se manter. A gente está falando de um sistema permission, de um sistema descentralizado. Claro, vão ter tentativas, vão ter muitos acontecimentos nesse sentido, mas no fim do dia, cara, eu acredito muito em algo que o próprio David e o Ryan falaram na nossa gravação. Que quem está em cripto, cara, tem que lutar, tem que fazer questão de mostrar por que a gente está aqui e de acreditar nesse ecossistema, né, cara? Porque se nem a gente quiser batalhar por ele, por que a gente vai estar aqui? Porque a gente está perdendo nosso tempo com isso. Então a gente tem que batalhar e tentar cada vez mais mostrar para as pessoas que o que a gente está fazendo aqui é muito maior e mostrar para as pessoas também que não cara, tem sim, coisas que sim, são coisas óbvias que a gente tem que ter e muitas vezes a gente não tem hoje. Então não vai ser um cara lá de terno, gravatado, que muitas vezes nem sabe o que está fazendo, que pode ditar as regras da nossa vida. Exatamente. E esse take é que se o Estado quiser criar leis para banir privacidade, ou quer banir, sei lá, ou virar um Estado tipo de vigilância total. O Ryan até afirmou isso e eu acredito plenamente. É assim que as democracias morrem. Então, se os Estados Unidos levar esse lado, até o Brasil mesmo quiser começar a fazer lei para banir esse tipo de coisa, é assim que as democracias morrem. Então, tem que ficar esperto aí e nós do mundo cripto temos que lutar para que isso não aconteça. Boa. Eu peguei aqui essa notícia que eu achei interessante. A Block Native, ela levantou 15 milhões de dólares para construir um mercado de construção de blocos no Ethereum. É o que a gente acabou de falar sobre o Flashbots. A Block Native é uma concorrente da Flashbots. Eles também têm duas opções, na verdade. Eles têm a opção de você escolher ganhar um pouquinho mais e censurar blocos ou deixar sem censura nenhuma. O engraçado é que o legal, né? Não é engraçado. O legal é que eles levantaram 15 milhões de dólares numa rodada para melhorar essa infraestrutura. Ou seja, em pleno bear market, a galera ainda tá bullish com a parada de proof of stake, de construção de blocos. E a Block Native tá aí levantando grana e mostrando pra galera que we're still here. Ainda vamos continuar construindo blocos. Então achei interessante esse levantamento aqui, esse raise da Block Native. E outro protocolo que levantou grana também, Cura, inclusive você me falou. A gente conversou sobre esse protocolo alguns dias atrás aí, a Aztec. Eles levantaram 100 milhões em uma rodada. Bom, eu tinha explicado para você que a Aztec é uma solução ZK Layer 2 de privacidade, certo? Eles mudaram o nome agora. Não vai ser mais camada Layer 2 de privacidade. Isso aí chama muita atenção, né? Agora eles vão ser Ethereum Encrypted. É Encrypted complicado, Ethereum. né, cara? Porque é a mesma coisa com outras palavras, simplesmente é isso, só para tentar chamar menos atenção de quem não deve mexer com cripto, vamos dizer assim. Mas tem aplicativo, por exemplo, o WhatsApp, eles usam essa palavra também. Manda mensagem peer-to-peer encrypted, né? Criptografada. Eles não usam a palavra privacidade. Eles usam que é criptografado. Você vai acessar um banco hoje, a sua conta no banco, online, no digital também, tipo, tá dizendo que é encriptografada. Basicamente, eles mudaram o nome para não chamar tanta atenção, mas é exatamente isso. É uma Layer 2, uma ZK, construída no topo da outra ZK, que deixa as transações 100% privadas. Então, eles levantaram 100 milhões de dólares. É muito grana, viu, cara? Então, esperamos aí que a gente vai ter algo muito bom vindo da Aztec. Eu gosto muito desse protocolo Eu aqui, também cara. acho, cara. Espero que 2023 a Tech nos surpreenda de forma muito, mas muito positiva. Eu tenho visto um trabalho bem feito do time e eu acho que, cara, com essas captações só tá mostrando que o que eles têm feito tá sendo muito bem visto pelo mercado. Até mesmo porque, pô, a A16Z, cara, gigantesca, né? Então, assim, agora nós estamos em outro patamar. Quando a gente mexe com a A16Z, a gente se envolve com a nata da nata dos VCs ali envolvendo com cripto, Web3, etc. Boa.
Cara, eu trouxe essa aqui. Vai atualizar a tela. Eu trouxe aqui que é o quê? A Coinbase, ela lançou uma ferramenta nova. A Coinbase é uma exchange, uma das maiores exchanges do mundo, a maior dos Estados Unidos, se eu não estou enganado, e assim, a mais popular, né? Eles inclusive estão listados na Nasdaq. Eles introduziram uma nova ferramenta. É um self-service, uma forma de você recuperar alguns tokens ERC20. Você já mandou para a corretora algum token e o token nunca chegou na corretora porque a corretora não tinha suporte do token? Quando você vai mandar para a corretora, Graças a Deus que não. Então, mas o que acontece? Quando você vai mandar o token para a corretora, o pessoal simplesmente copia lá o endereço e manda, mas cada token tem um endereço específico, não é? Para mandar para a corretora. E aí as pessoas acho que acabavam ligando pro customer service, e não sei o que. Tivemos um caso recente aí de um amigo nosso que mandou DAI pra corretora lá, acho que é Crypto.com, não sei, e aí o token sumiu, não sabe onde tá. Só que daí você tem que ligar e os caras conseguem recuperar de alguma forma, só que cobra uma taxa lá absurda, sei lá, $100 pra recuperar qualquer coisa. Aí a Coinbase criou essa ferramenta que se você mandou errado o token para lá, tipo um token que eles não têm suporte, você pode recuperar seus tokens de volta sem precisar ligar para o Customer Service. Então eles conseguiram recuperar mais de 4.000 tokens que eles não têm suporte na plataforma para os donos. Essa ferramenta ainda a gente vai escutar bastante, mas eu achei interessante porque todas as corretoras deveriam usar isso daqui. Tipo, eu já mandei token para alguma corretora e ela não tinha suporte para aquele token naquela blockchain, entendeu? Você vai mandar, por exemplo, a própria Coinbase é assim, você vai mandar Matic, você tem que mandar Matic pela mainnet, você não pode mandar direto pela Polygon. E aí você manda achando que tá certo e às vezes não dá certo. Mesma coisa, vai mandar da Optimism, Ether da Optimism para lá, não dá certo. Então, eu acho que essa ferramenta vai ser útil nos próximos anos aí para as corretoras, do Curi. Cara, com certeza. E isso que você falou é interessante, porque literalmente ontem um amigo meu veio me mandar mensagem e falou assim, cara, pô, tava mandando, ele mexe muito com X, ele falou assim, cara, tava mandando grana aqui pela via Ronin, né? E para meus rolês lá de X e não tá chegando, o que tá acontecendo? Então aí ele me explicou o que ele fez e pá, tentar ajudar ele. Você vê que é complicado, né, cara? Assim, e ele já mexe com isso já faz acho que mais de um ano. E às vezes, assim, eu mesmo, quando eu faço uma transação maior, eu fico morrendo de medo de não chegar. Eu tava vendo meu histórico de transação, cara, Quem nunca uma mandou semana e meia $1, antes depois da. manda 10 e depois Pô, manda o cara. resto. Não, mas olha isso. Uma semana e meia antes da FTX, dessa confusão toda que a gente sabe de basicamente desaparecer, cancelar os saques, eu tinha mandado uma quantia muito, muito alta de grana, pelo menos pra mim, pra corretora, pra fazer uma operação lá. Eu fiquei, nossa, mano, se eu tivesse feito uma semaninha depois ali, tinha dado problema e tal. Então, assim, é muita coisa que pode acontecer por um pequeno deslize. Então, eu acredito que a tendência que a gente vai ter para o futuro é simplificar muitas dessas ações, né, Guelph? Account Abstraction. A gente vai ouvir falar bastante sobre isso ainda. Curi, eu esqueci de falar isso aqui no começo, junto. O SPF foi preso na Bahamas, a gente falou isso daí. Ele foi preso até que enfim. E não teve fiança pro cara. E aí tá uma especulação no Twitter agora que ele vai ser extraditado para os Estados Unidos. Ele inclusive deu lá um testemunho dele para o Congresso americano. Você chegou a dar uma lida no testemunho dele? Ele culpou o novo CEO, cara, muita coisa, que ele não tinha acesso a dados, cara muito doido. Mas basicamente ele não teve fiança, não teve fiança. E se ele for extraditado para os Estados Unidos, os crimes que ele cometeu podem acarretar até 125 anos de prisão. Basicamente a vida dele toda ali. Mas a gente sabe que talvez Hum, isso não vai ser realidade, né, Corey? exato. Eu acho que não vai não, até porque ele sempre se mostrou muito aberto em cooperar com os reguladores lá da Bahamas. E além disso, Guelph, acho que você nem trouxe essa notícia, mas eu acho legal falar que teve a audiência dele, né, a hearing dele, um dia depois da prisão dele, aí nos Estados Unidos. Ele não pôde ir presencialmente, ó, por razões lógicas que ele foi preso, mas ele mandou um testemunho escrito
para lá e basicamente a mesma narrativa de sempre, a mesma historinha de sempre, eles pediam desculpas, etc. Mas o mais legal de tudo nem foi o testemunho dele, foi a reação das pessoas, ou dos senadores, das pessoas envolvidas nesse testemunho, assim, com ele, porque muitas pessoas falaram, cara, a gente não está julgando cripto, a gente não está julgando blockchain, nem nada do tipo, a gente está aqui julgando uma empresa que provia serviços para esse universo cripto. Então a gente está falando numa empresa, de um ente centralizado, a gente não está falando de descentralização em blockchain. Então achei bem interessante isso, e me mostra, assim, sabe aquela luz no fim do túnel? De que a pessoa está começando a entender que o problema não é, que Não é a até tecnologia, né? gente. Não é a tecnologia. Exatamente, tecnologia. São as pessoas por trás de plataformas e bancos. Que no fim do dia a FTX era um banco cripto que provinha assim, era provedora de serviços. Então, achei muito legal esse take também, Elf. Era um CryptoBank. Inclusive, eles falaram que só vai ser possível investigar a FTX com a ajuda da blockchain, porque a maioria do que eles fizeram está on-chain e isso vai ajudar o law enforcement. Achei bem interessante esse take. Curi, a nossa última notícia aqui para fechar o nosso quadro giro de notícias de hoje é isso aqui, cara. Demorou, mas saiu. O Trump NFT do Trump. E aí? Cara, muito doido. Nem acreditei quando eu vi isso, cara. Nem acreditei. E assim, eu vi muita gente falando bem, muita gente falando mal, mas o que eu achei mais legal de tudo foi não sei se você viu, a propaganda que ele fez, tipo o videozinho que ele fez promovendo ele falando, ele falou assim, não, se vocês pensam como eu, o melhor presidente da história acabou de lançar uma coleção de NFTs. Então, assim, muito humilde o presidente Trump, né? Eu confesso assim, pô, não gostei da arte, mas achei legal, cara, que eu descobri isso, que os NFTs dele vão ter alguns benefícios. Então, alguns dos NFTs são mais raros e vão proporcionar encontros presenciais com o ex-presidente, talvez encontros como almoço, jogar golfe e até mesmo participar de um inner circle que ele tem ali. Mas assim, cara, é muito louco, né? Um ex-presidente dos Estados Unidos, ou seja, da maior nação do mundo, lançando uma coleção de NFTs, cara. Muito assim, E que ele, mundo e que a ele não gente tá, mudou o velho. nome, né? Ele chamou mesmo foi de NFT, ele não falou colecionáveis Exato. digitais. Oh, e deu sold out, cara, em menos de um dia. Não, Incrível isso. não só isso, eu tava vendo o OpenSea agora há pouco, tá como top one Training Collections, top one, com mais de 1.500 ITER de volume, cara, até agora. E na Deixa eu ver qual que é o Polygon, volume né? total, na Ainda vamos verdade. falar que foi E na na Polygon Polygon, ainda. exatamente, cara, exatamente. Cara, que Mais de doido isso. 1.500 ITER negociados, cara, muito doido, viu? Tá Muito dizendo doido aqui na mesmo. notícia que alguns compradores compraram como se fosse uma piada, né, cara? Mas cara, porque é muito louco você imaginar que um presidente lançando a coleção de NFT. Agora, eu também vi muitas pessoas criticando fortemente essa coleção com relação principalmente à arte da coleção, que a arte foi feita de forma muito, mas muito amadora. Eu não tenho fontes confiáveis de que isso é verdade ou não, mas eu vi muitas pessoas no Twitter criticando fortemente exatamente por essa razão. Mas tem fonte falando que é ele mesmo, é dele mesmo, tipo, foi ele, o time dele que lançou, não é? Aparentemente sim, porque foi divulgado, salvo o melhor juízo, pela conta oficial do Twitter dele. Então, assim, a gente pode ter tido um hack? Pode ter tido um hack, mas eu acredito que foi ele mesmo, Guelph. E aí, e aquela coisa, né? Ele também fez um vídeo, e olha que mundo que a gente chegou, né, Guelph? A gente não consegue ter certeza disso, porque eu vi um vídeo do presidente falando que ele, divulgando a coleção dele. Mas nada impede também que esse vídeo tenha sido feito por inteligência artificial. Pô, mas foi divulgado pelo Twitter oficial, mas nada impede que o Twitter tenha sido Mas ele, hackeado. mas Então, ele a não, gente tá numa. ele no movimento Twitter faz um tempão, né, mano? Então, É verdade, é verdade. Mas muito doido mesmo. muito doido mesmo. Bom, aqui por último, queria reforçar o pessoal aí assistir a nossa entrevista, nosso podcast com os pais ali da Bankless, com os fundadores da Bankless, com o movimento Bankless, o Ryan e o David. Foi uma honra tê-los no podcast, assim, a gente ficou até nervoso para gravar, foi difícil, mas depois a gente foi se soltando e deu certo. Eles vieram no podcast, é a primeira vez que eles fazem um podcast com algum outro podcast com o nome Bankless. Eu acho que é a primeira vez que o Ryan faz outro podcast, então fiquei bem, bem feliz, bem flattering, bem feliz com o que aconteceu. Então vou deixar aí, ó, inclusive esse finalzinho aqui é uma surpresa. Se você ainda não escutou e tá curioso, acesse aí o nosso canal no YouTube, tem também no Spotify.
Acesse lá, escute o podcast, que ficou bem legal. É isso, né, Corey? Boa. E só para finalizar também, só falar para todo mundo que está ouvindo a gente que a gravação desse podcast só foi possível graças a todo o trabalho que a Nação Bankless, principalmente a Bankless Brasil, tem feito, né? Esse ano foi um ano de muito trabalho, muitos aprendizados, acho que para todo mundo, muita coisa desenvolvendo, o ecossistema, ainda que a gente está no bear market, também se desenvolvendo, eventos criptos, e é muito legal acompanhar essa trajetória das pessoas lá dentro, pessoas arrumando outros projetos, evoluindo, crescendo. E no fim do dia, cara, todo mundo se reúne pela Nação Bankless e pela comunidade. Então, a gente só conseguiu gravar esse podcast, só foi possível graças a todo o trabalho Todo que vem mundo sendo lá, feito nesse 2022, né, Gelf? E Exatamente. não só as pessoas dentro da comunidade Bankless, mas também nossos amigos heróis aí que estão divulgando, né, a cripto pelo mundo. A gente não pode esquecer de falar do Tim Balabush, o próprio Kryptonito, que faz uma porrada de conteúdo fora da Bankless, ali dentro da comunidade Bankless. A gente tem outras comunidades que estão por ali, né, o Cioff, a Dani Min, a gente tem o Gustavo. Enfim, tem uma galera, e todas essas pessoas, né, fazem parte dessa construção, e cada dia mais eu tô mais bullish com tudo isso. Porque a gente viu um ano horrível de muitas perdas, e a família Bankless, a galera, a comunidade Bankless, né, não só quem tá ali dentro do nosso Discord, mas todo mundo que tá construindo, continua construindo. Então isso é o que importa, e é assim que a gente vai trazer o próxima leva de pessoas, a próxima bilhão de pessoas para dentro do ecossistema. Criptomoedas ainda vai revolucionar muita coisa no nosso dia a dia, e a gente tem que continuar construindo. Não podemos baixar a cabeça, continuamos construindo. É isso, né, Curi? Exatamente, Gelf. Que 2023 seja um ano mais incrível ainda, que nos encontremos todo mundo de forma presencial. E espero o Gelf no Descentraliza 2.0, hein, Gelf? É isso aí, então, pessoal. Lembrando a todos que nada falado no episódio de hoje foi uma recomendação de investimento fiscal ou recomendação de vida. Sugerimos que vocês façam suas próprias pesquisas. E lembrando a todos também que estamos a caminho do desconhecido. Essa é a fronteira, não é para qualquer um, mas estamos muito felizes que vocês estão conosco nessa jornada. Muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu!